Venha nos abençoar, Senhor, durante esta semana. Que o Senhor venha nos dar bênçãos. Que o Senhor possa nos cobrir com o teu sangue precioso. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, nós oramos e intercedemos pela tua igreja, Senhor. Nós oramos pela tua igreja, a igreja de Nova Floresta, esta cidade, Senhor, Porto Alegre do Norte. Nós apresentamos a Deus, cada um segundo, nas tuas mãos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Meu Deus, nesta noite, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, ó Deus, o verdadeiro louvor. Diante desta semana, despertai-nos, que o Senhor venha tocar nos corações dos teus filhos neste lugar, Senhor. Ó Espírito de Deus, quantos que dormem, quantos estão, Senhor, precisando de um despertamento, de um avivamento. Ó Deus, somos minorias, mas nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, das tuas mãos sobre as nossas vidas, diante de todas as dificuldades. Eu oro por este lugar, Senhor. Eu oro começando, ó Deus, pelas crianças. Senhor, abençoe as crianças de Nova Floresta. Olhar, Senhor, para cada família, para cada lar. Que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Deus, segundo conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa a juventude deste lugar, Senhor. Abençoa, Senhor, os adolescentes. Continua guardando, livrando. Ó Deus, colocando, Senhor, compromisso com a tua palavra. Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, para que nesta noite nós possamos nos revestir, Senhor, nos revestirmos de autoridade. Tudo, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Ah, Senhor, cura os enfermos nesta noite, liberta, Deus, os cativos, os oprimidos, traz um consolo para aqueles que irão ouvir, Senhor, esta oração. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, o da esquerda, o da direita, o da frente, o da nossa retaguarda, todos os irmãos, Senhor, que andam aqui, ó Deus, no meio desse distrito. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor. Nos proteja, nos guarda, nos livra, Senhor, das catástrofes, das chuvas, dos ventos. Nos ajuda, Senhor. Dai-nos uma semana abençoada. Dai-nos uma semana próspera, Senhor. Hoje é apenas segunda-feira, mas que o Senhor venha guardar o teu povo. Que o Senhor venha guardar os teus escolhidos com tuas mãos poderosas. Diante da tua igreja nesta noite, Senhor, abra o nosso intelecto, abra o nosso conhecimento. Coloca, Senhor, nas nossas vidas sentimentos para que nós possamos congregar, cooperar para a tua obra, Senhor. Venha nos ajudar. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre esta obra, que nenhum mal possa suceder diante de nós. Ah, Senhor, dai-nos mais almas. Abre, Senhor, abre as portas para que este ministério consiga prosperar. Oh Jesus, Tu pode fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou desejamos. Ah, Senhor, toda a honra, todo o poder, toda a glória
tuas mãos. Nós cremos nesta noite que tudo, Senhor, tudo, o controle dos céus e da terra, do ar e do vento, está sobre as tuas mãos, Senhor. Permaneça no nosso ambiente, permaneça neste lugar, Senhor, junto conosco, nos motivando, nos trazendo a esperança do Espírito Santo, guardando a tua igreja, protegendo a nossa entrada, a nossa saída. Seja conosco, Senhor, para que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos estar preparados para ouvir a trombeta, para que nós possamos ver a tua face. Ah, Jesus, tu és poderoso, Pai. Nós cravamos os nossos joelhos para dizer que tu és o nosso consolador, tu és o nosso Deus, Pai amado. Aonde, Senhor, chegar o som desse aparelho sonoro, que o Senhor possa fazer milagre, que o Senhor possa dar alegria, que o Senhor possa transformar vidas. Abençoa a nossa semana, despertar-nos, Senhor, nos desperta para a tua obra, para que nós possamos estarmos firmes diante das dificuldades. Quantas tragédias temos visto e ouvido falar. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nos guardar e nos livrar, Senhor. Abençoe a vida dos irmãos que aqui congregam, Senhor. Eu apresento cada família nas tuas mãos. Mesmo aqueles que estão afastados e por algum motivo não têm forças para vir. Ah, Senhor. Coloca, Senhor, de volta o sentimento no coração desses irmãos que por algum motivo se afastaram, Senhor. Ajuda-nos, abençoa meu lar, minha família, os demais irmãos, Senhor, aqueles que estão a caminho, aqueles que já chegaram, que vão chegar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nos dando autoridade, Senhor. Sabedoria, coloca no nosso coração, Senhor, o avivamento, a chama do Pentecostes, para que nós possamos despertar, Senhor, que se aproxima o dia, Senhor, que está próximo o dia da tua volta, que nós possamos agarrar, Senhor, a nossa fé. Prepara a tua igreja para me encontrar contigo, Jesus. Prepara a tua igreja, Senhor, nesta hora. Precisamos nos revestir de poder e de autoridade. Nós estamos tão falhos, Senhor. Nós estamos tão falhos de ver a tua grandeza, porque aqui tu és o maior, tu és o melhor. Abençoa, Senhor, esta comunidade. Abençoa a tua igreja, Jesus. Nós precisamos de ti. Ouça agora a nossa oração, Senhor. Ouça agora o nosso clamor. Que soa de dentro para fora, no fundo da nossa alma. Espera neste lugar, Senhor. Oh, poderoso Deus, continua conosco, capacita a tua igreja, Senhor, dai-nos águas deste lugar, envia-nos até mesmo que foram de fora, envia este lugar, Senhor, a tua presença, a tua graça nos basta, a tua presença é especial.
teu cheiro é agradável. Maravilhoso Deus, Pai eterno. Nós apresentamos, Senhor, esta semana, despertai-nos nas tuas mãos. Ensina-nos mais sobre ti. Ensina-nos mais sobre a tua palavra. Antes do livro, ajuda-nos, Senhor, para que nós prossigamos e caminhamos firmes na tua promessa. A tua promessa é viva, chama Senhor, Senhor. Oh meu Deus, nós precisamos, Jesus. Oh, vem nos capacitar, Senhor. Oh, vem, Senhor, nos preencher as lacunas das vidas, nossas vidas, perdoando-nos uns aos outros. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a perdoar. Coloca sobre nós o dom dos Espíritos, Senhor. O dom de profecias, o dom de línguas estranhas. Queremos mais, queremos ser cheios da tua presença. Oh Senhor Jesus, obrigado. Graças te damos por este momento tão bom, Senhor. A tua presença, a tua presença é eficaz, é viva neste lugar, Jesus. Oh Senhor, faz teus milagres em nosso meio. Cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo. Oh, meu Pai, seja bem-vindo. Acampa teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Nos livra, Senhor, da seta, do laço, do passarinheiro, da peste preciosa. Nos ampara com teu braço forte, ó Deus. Ó, vem nos ajudar, Senhor, nesta última hora. E assim ser conosco. Não deixe os nossos pés se desviarem, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós não perdemos o nosso foco, nosso alvo. Como muitos já perderam, Senhor, o desejo de estar na tua casa. Como muitos já perderam o desejo de estar, Senhor, te glorificando, te exaltando, te adorando. Ah, Jesus, maravilhoso Deus. Ah, Senhor, vem nos ajudar. Vem nos ajudar, meu Deus. Vem nos abençoando, o teu socorro, Senhor. Faça com que, Senhor, cada irmã sinta a tua presença. Renova a tua igreja, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua família. Ajuda-nos.
Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor nesta noite, para a glória de Deus, a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Hino de número 169. Hino de número 169. Vamos cantando enquanto os nossos irmãos chegam nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 169. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não há coração quebrantado
são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino do celeste que Deus quis pra mim preparar. E eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo ter quando eu ver meu Senhor no céu nunca vai se romper. Jamais irei pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, no qual poderei desfrutar. Será linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que lindo vai ser quando nós nos encontrarmos com Jesus, pois lá no céu não entra pecado, tristeza, fadiga e nem dor. Oh, glória a Deus! O céu tudo é domingo, em Deus não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais ossos por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Eu vou pra onde? Igreja linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia! Rodeado de grande esplendor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar o número 3, irmãos. Hino de número 3. Vamos cantando para Jesus. Hino de número 3. Plena paz. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, enquanto aleluias ao meu Deus.
Meus irmãos, nesta noite, quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 13. Glória a Deus. Vamos dar início, irmãos, esta semana. Eu creio que os irmãos vão aprender bastante acerca da palavra de Deus. O intuito é que os irmãos cresçam no conhecimento, na graça, e isso é essencial para a vida de todo cristão, todo crente. Romanos, capítulo de número 13. A leitura que nós vamos fazer é a hora que eu parar, os irmãos continuem. Por quê? Fazendo assim, nós prestamos atenção no texto. O tema é submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo essa ordenação. porque os magistrados não são terror para as boas obras, Mas para as más, queres ou não queres, não terei autoridade. Faz o bem e terás horror dela. porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não darás rival à espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais Sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. por esta razão. Também pagai tributos, Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis. Uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. o amor não faz mal ao próximo, De sorte que o cumprimento da lei é o amor. e isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora. De despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, Não em luminarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos repetir.
repetir o verso de número 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Convido o cooperador irmão Edson para estar orando junto conosco nesta noite, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, grato a Ti, Senhor, te agradecendo por tudo que nos tens feito nas nossas vidas, meu Deus. E te agradecendo, Senhor, por nós estar aqui, Senhor, na Tua casa para aprender mais e mais de Ti, Senhor. Quantos nos poderiam estar aqui, Senhor, estão no leito do hospital, Senhor, numa cama, ou mesmo ali na rua, Senhor, doente. Mas nós te damos graças, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, com vida, com saúde, Senhor, andando, Senhor, com nossas próprias pernas, meu Deus. Por isso nós te damos graças, meu Pai. Ó, Senhor, que Tu venha, Senhor, abrir, Senhor, nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, meu Deus. Que Tu venha, Senhor, usar o Teu cérebro, meu Deus, para ensinar, Senhor, que Você permitir, Senhor, que Ele falasse para nossos corações, meu Pai. Ó Pai Santo, que essa palavra, Senhor, não cai por terra, Senhor, mas que penetre em nossas mentes e nossos corações. Ó Pai Santo, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta semana nós vamos estar aprendendo, baseados em versos do capítulo número 13 ao Romanos. Antes de adentrarmos na palavra, me cabe aqui dizer, em primeiro lugar, irmãos, que há uma necessidade para esse tempo, esses dias que nós estamos vivendo, de aperfeiçoarmos na palavra. É claro que nem todos, irmãos, terão um desejo, um anseio de querer aprender mais sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo, com certeza, a geração do arrebatamento. Então você não se espante, irmãos. Fiz uma convocação, chamei, convidei no culto à noite, mandei no grupo, mandei no pessoal, no privado de cada um. Mas você verá que nem todos estão despertos, nem todos estão espertos para as coisas de Deus. É por isso que o contexto que eu trouxe no capítulo número 11 diz: despertando-nos do sono. Nós precisamos despertar do sono. Não é um sono físico que você deita e dorme. Tem gente que está com sono, dormindo, acordado. Irmãos, nos dias de hoje, quase não se vê mais estudos semanais nas igrejas, porque o povo deixou de querer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quando eu digo que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento, é esta geração que vocês estão acompanhando aos seus olhos. Outrora, se voltarmos a anos atrás, e houvesse uma convocação da qual, como eu fiz, nesta hora a igreja estava cheia, lotada, porque as pessoas tinham sede da palavra, tinham desejo da palavra. Mas hoje, irmãos, não se espante, porque as coisas mudaram. Essa igreja que estamos servindo a Deus aqui na terra, com certeza, se formos procurar uma perfeita, irmãos, nós não vamos encontrar. Não acharemos, pois não há uma sequer na terra que seja perfeita. Podemos ter certeza de que podemos melhorar essa situação, insistindo, melhorar essa situação, insistir com o povo de Deus, para que eles venham ouvir a palavra, ter sede da palavra de Deus. Fizemos uma semana dessas há 6 meses atrás, eu vi a data, a gente fez 6 meses atrás, quando os irmãos foram convocados, foi candidato a batismo, a gente fez uma semana de estudo da palavra. E eu achei por fim necessário fazer de novo.
Às vezes eu esqueço o que eu aprendi e tenho que rever o que eu aprendi, que é bom. Mas, meus irmãos, hoje, a gente estando numa liderança, pastoreando uma igreja, por mais que seja pequena, eu consigo ver, ter uma visão que a igreja está passando por um momento mais complicado, mais delicado de toda a história. E cabe a nós tentar, é claro que nós sozinhos não conseguimos, mas tentar, irmãos, mudar essa situação. Ou seja, precisamos enxergar vários pontos onde a igreja pode estar passando por alguns ajustes entre membros, irmãos, congregados, simpatizantes da nossa fé. E diante disso, irmãos, eu peço que os irmãos me ajudem durante esta semana que nós vamos aprender, estudar a palavra de Deus e meditá-la. A palavra é uma espada cortante. Talvez ela pode te atingir, mas fica tranquilo, porque é a Bíblia, irmãos. E a Bíblia foi escrita para nos instruir. Então, se machucar um pouquinho, fica tranquilo, é a Bíblia. Os irmãos me conhecem, sabem que eu trago estudo pautado na palavra de Deus. E não vai ser diferente. O que nós vamos tratar aqui é Bíblia. Amém? Romanos, por quê? O livro de Romanos é a epístola de Paulo mais teológica e mais influente. Talvez por essa razão foi colocada em primeiro lugar entre as epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um propósito ao escrever. Paulo escreveu essa carta a fim de preparar o caminho para a obra de Deus. Mas o mesmo estava a realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Uma visão panorâmica. Quando nós paramos para ver o tema de Romanos, está em Romanos, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, Romanos 1, verso número 16. Romanos, capítulo 1, versículo número 16. Paulo vai escrever assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esse é o tema para a carta aos Romanos, a saber que nosso Senhor Jesus, a justiça de Deus, é revelada como a solução, a sua justa ira contra o pecado. Paulo declara que quer uma vida transformada em Cristo. A gente precisa ser transformado, irmãos, através deste Evangelho. E o resultado para isso é a prática da retidão, do amor, em todos o aspecto da vida, tanto uma vida civil como uma vida social. Por isso, irmãos, nós temos que aprendermos a conviver uns com os outros. Precisamos urgente nesse momento. Esse momento em que nós passamos é aprender mais sobre as Escrituras, para crescermos no conhecimento e na graça. Ou seja, o livro de Romanos, ao você meditar sobre ele, ao você ler, Deus vai te dar uma graça. Você vai crescer no seu conhecimento. É por isso que é importante, irmãos, meditarmos na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. A Bíblia nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Você vai ver que Deus fala para Josué não se apartar da palavra de Deus, do livro da lei. Manda ele, antes disso, medita nele de dia e noite, para que faça fazer tudo conforme eu mando, porque então farás prosperar o teu caminho.
te conduzirás. Conduzir é levar, irmãos. Porque o povo deixou de entrar pelos caminhos do Senhor, de ser conduzido. O mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Ele. Mas para chegar nesse caminho, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Salmo número 1, verso 2: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele vê que a condução da palavra de Deus te leva a prosperar pelos caminhos verdejantes. A Bíblia te leva a crescer espiritualmente e prosperar. Paulo vai dizer também: medita estas coisas e ocupa-te nelas. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O verso 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Por isso, irmãos, que a meditação da palavra de Deus é necessária. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estar em constante oração, mas também meditando nas Escrituras. E o ponto primeiro, irmãos, nós damos início a esta semana, está no verso número 1 que nós lemos, no capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Deus é a autoridade máxima, irmãos. Vou repetir: Deus é a autoridade máxima. Você precisa instruir os teus filhos, você precisa instruir sua esposa. Aos homens que estão aqui, a nossa evidência, o nosso dever é ensinar, é instruir a nossa casa, a nossa família, e reconhecer que Deus é a autoridade máxima. Se falamos de Deus, falamos também do que Ele é dono. Lembrando, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus conta com você. Na teologia judaica, concordava que esta forma de declaração, pelo menos em termos gerais, e quanto à sua filosofia básica, segundo o sistema teológico judaico, Deus era tão fortemente salientado como a grande e única causa que tinha para se viver. O judeu, como Paulo, judeu dos judeus, Paulo era um judeu puro. Ele tinha Deus sobre todas as coisas, sua prioridade era Deus. E o mundo que nós estamos vivendo, o cristianismo que nós estamos vivendo, o povo deixou isso de lado. Não querem mais colocar Deus em primeiro lugar. Mas nós precisamos, irmãos, você veio aqui para aprender. Eu estou ensinando, mas também estou aprendendo. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Em tudo. Para eles não havia lugar para qualquer causa secundária, ou seja, não tinha nada. A prioridade para o judeu era Deus. Deus era considerado não somente a causa, mas também o princípio total de todas as coisas. Por quê? Porque Deus é o Criador, irmãos. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. O judeu, ele tem reverência ao entrar e sair da casa de Deus. Isso é muito sério, irmãos. As pessoas acham que a igreja virou casa da sogra. Eu vejo algumas denominações de pessoas entrando de boné dentro da igreja. Às vezes as pessoas não falam porque, é claro, você não pode constranger ninguém, mas diante da lei, se ele entrasse dentro de um cenáculo de qualquer jeito, ele era expulso
diante de todas as autoridades, porque Ele é o poder máximo, irmãos. Ensina o seu filho a orar antes de comer. Ensina o seu filho a orar antes de dormir. Ele precisa entender que Deus é maior. Foi um dos mandamentos que Jesus insistiu dizendo: amarás o teu Deus acima de todas. Seria um pensamento judeu, acima de todas as coisas. Mas hoje, irmãos, no nosso cotidiano, às vezes nós deixamos Deus de lado e ficamos mais focados com este mundo, com a internet, com o nosso celular, e deixamos Deus de lado. Essa é a realidade. Sendo assim, o poder civil, nacional, estadual, cidadino, só pode ser encarado como um poder delegado de Deus. Se assim não fosse, então é que haveria causas estranhas. Ou seja, irmãos, toda autoridade. O que são autoridades? Presidente da República, governador, prefeito, são autoridades. Todas essas autoridades, pastor, todas essas autoridades que são distintas, são instituídas por Deus na terra. Nós devemos obedecê-las. Devemos obedecer. Eu, irmãos, eu estou aqui como líder, mas eu tenho um acima de mim que é maior do que eu, e eu devo obedecê-lo. Eu devo reverenciá-lo, porque ele é uma autoridade maior do que eu. Sendo assim, irmãos, a igreja deixou de reverenciar a autoridade máxima, que é Deus. Imagine as autoridades que estão no meio eclesiástico. Irmãos, cuidado ao falar mal do presidente da República, porque a autoridade é instituída por Deus. Ah, mas é um ladrão, né? Mas quem colocou lá foi Deus. Por algum motivo, não sei se por bem ou por mal, porque nós vamos ver na Bíblia que Deus, quando Ele quis oprimir o povo, Ele sempre colocou um governo corrupto. Aí não tem como justificar, não tem como reclamar com Deus, porque Deus instituiu o poderio. Assim também é diante das autoridades eclesiásticas que Deus constitui na terra, como pastor, porque tem gente, irmãos, que não vai com a cara de pastor. Eu já fui assim. Eu lutei, pelejei contra o meu pastor durante 3 anos, irmãos. Não ia com a cara dele, ele não ia com a minha. Causando, sabe o que, irmãos? Paralisia espiritual. Você não cresce, você fica ali vegetando. Enquanto você não reconhecer que aquela ali é a sua autoridade, que você deve respeito, que você não anda, você não flui. O que está acontecendo com a igreja atual é isso, irmãos. Muitos não vão com a cara do líder que está ali. Aí se reúnem, falam mal, questionam, criticam os posicionamentos. Eu não estou de acordo com isso, não acho isso legal. Salomão deixou em seus escritos um pensamento. Esse escrito não está na Bíblia, está nos livros apócrifos que Salomão escreveu, mas eu achei interessante lê-lo a vocês nesta noite. O texto diz assim: pois o vosso domínio vos foi dado da parte do Senhor, e vos senhorio do Altíssimo, e vosso senhorio do Altíssimo. Ele examina as vossas obras e sonda os vossos planos. Vou ler de novo. Ele examina as vossas obras e sonda
atingirá os que estão em lugares altos. Toda autoridade constituída é de Deus. O teu carro que você possui na tua igreja, quem instituiu foi Deus. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham assim: nossa, o pastor me colocou nesse cargo mas quem usa o pastor para colocar é Deus. Hoje eu recebi 3 ligações de Cuiabá, de 3 companheiros que congregaram conosco lá. Os 3 falam a mesma coisa. Este ano não recebi nenhum carro. Irmãos, lá é briga. Irmão Cristino, para a região dos adolescentes tem briga lá. Porque todos querem trabalhar, todos querem reger. E Deus escolhe para ser o regente. Mas os que não recebem o resto, quer sair da igreja, quer desanimar. Então, quando Deus coloca algo nas tuas mãos, nem se for para cuidar dos carros, aceita, porque foi Deus quem instituiu você. E você deve fazer com excelência. Porque se você não fazer, Deus tira você e traz outro e coloca no seu lugar. Olha o que Salomão fala, vou repetir de novo. Pois o vosso domínio vos é dado da parte do Senhor. Você tem um domínio, você é o porteiro da igreja. Vou usar de exemplo o porteiro da igreja. Você tem um domínio sobre a porta. Quem instituiu você para ficar lá? Foi Deus. O vosso senhorio do Altíssimo. Ele examina as vossas obras e sonda os vossos planos, pois sendo servo do seu reino, não julgaste retamente, e nem observaste a lei, e nem seguiste a vontade de Deus. A pergunta é, por isso que eu queria que a igreja viesse, principalmente os irmãos que têm cargo: será que você está fazendo, cumprindo o seu cargo conforme Deus te instituiu? Isso é muito sério com isso. Por isso que a igreja está se despencando. No final ele diz: ele virá contra vós, terrível e repentinamente, pois o juízo severo atingirá os que estão em lugares altos. Hoje, um cargo de igreja nos coloca no patamar alto, porque não é para qualquer um cuidar de criança. Se Deus instituiu você para cuidar de criança, Deus te capacita. Se Deus não instituiu o Senhor cuidar da porta, fica tranquilo, Ele sabe que você dá conta. Aí queremos, de novo, eu vou usar o porteiro, que está mais fácil, mas eu de novo na porta, meu Deus, é muito fácil. Você acha que Deus não fez? Olha, eu não suporto aqueles meninos, olha, eu não gosto. Cuidado, irmãos. Isso é muito sério. O fato de Deus instituir autoridades governamentais tem uma dupla aplicação moral, a saber. As próprias autoridades civis estão na obrigação de reconhecer a origem do seu poder e governo de conformidade com justiça e temor de Deus. Porque se assim não agirem, guardarás em um severo julgamento. Escuta só. Tudo que Deus coloca nas tuas mãos, Ele vai cobrar. Deus vai cobrar de mim, irmãos, se eu não instruir a igreja, se eu não ensinar a igreja. Deus vai cobrar de mim, e essa cobrança é severa. As próprias autoridades civis estão na obrigação de reconhecer a origem do poder, governar de conformidade com justiça e temor de Deus. Então, quando você for fazer algo para o Senhor, faça com temor. Assim, irmãos, quando nós sermos julgados, Deus vai nos dar um galardão em vez de dura serviço, ou seja, de duro peso, de duro julgamento contra nós. Então, tudo a partir de hoje, irmãos, tudo que você for fazer para o Senhor, faça de coração. Não reclame, não murmure.
Hoje eu passei a tarde navegando nisso aqui, meditando nisso aqui. Eu falei, Senhor, me ajuda também, porque não é só para vocês que serve, não, serve para mim também. E serve para as autoridades que estão vendo, que vão nos ver. A segunda aplicação moral é: as pessoas sujeitas ao governo civil devem obedecer, ao mesmo como se estivesse obedecendo ao próprio Deus, reconhecendo a sua autoridade que possuem, lhe foi conferida por Deus. Assim, quem obedece aos governantes ou à autoridade humanos naquilo que é justo, obedece ao mesmo tempo a Deus. Irmãos, se o pastor te der algo para fazer, faça. Se o pastor te der uma ordem, obedeça. Estamos debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. Irmãos, não faço nada aqui neste lugar sem comunicar ao pastor. Se eu vou tirar uma torneira, falo, pastor, eu vou tirar a torneira. Não faço nada sem comunicar com a autoridade. Sabe por quê? Vai no Velho Testamento, aí abre a sua Bíblia, Deuteronômio 17:12. Deuteronômio, depois do Êxodo 17:12. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Deuteronômio, acharam? Deuteronômio 17:12. Achou, meu Cristina? Acompanha comigo. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá. Retirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Você vai ver que o castigo do Velho Testamento era a morte para quem desobedecesse uma autoridade sacerdotal. No caso, os pastores da época tinham que morrer e ser lançado fora de Israel. Aí, trazendo para o Novo Testamento, isso não mudou. É claro que no contexto mais amoroso, Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a seguir, diz assim: sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei e os sacerdotes. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Devemos obedecer, irmãos, às nossas autoridades e não questioná-las. Hoje nós vemos em alguns lugares esses irmãos que me ligaram questionando: poxa, não recebi nenhum cargo aqui em Cuiabá, e agora, o que é que eu faço? Eles estão questionando a autoridade do pastor deles. Por que não receberam cargos? A gente jamais deve, irmãos, ir contra as nossas autoridades. Se ele não pôs, se ele não colocou, é porque Deus não mandou. Se ele não chamou para cantar, para pregar, foi porque Deus não chamou. Deus não tocou. Deus não falou, chama.
Se você vê alguém questionando, você repreenda, você fala assim: olha, não fala, porque duro é o castigo para quem bate de frente com as autoridades. E é verdade, o jugo é pesado. Não ouse falar mal, não ouse contra, porque o castigo de Deus sobrevém. Ah, o pastor está botando medo. Não, eu sei porque eu já passei. Eu já me levantei contra as autoridades de Jesus. Eu não quero que ninguém sofra também por isso. Capítulo 2 de Romanos 13. O poder vem de Deus. É Ele que manda, é Ele que faz. Romanos 13, 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13, 2. Vou ler de novo. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. O poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus, e o domínio vem de Deus. Porquanto Deus é sempre visto como a causa única e exclusiva de tudo. Porque essa mesma razão é que a desobediência e poderes secundários, ou seja, pessoas que acham que não devem aceitar a ordem vinda do seu superior, aqueles que deixam e não fazem cumprir o que a autoridade ordena, isso se chama desobediência. A gente pede, nos ajuda, faz, você pode fazer, isso é uma ordem. É claro que a gente não manda, a gente pede comunicação, mas é uma ordem. Quando eu cheguei aqui, eu não conheci dele. Foi ou não foi? Eu tive que ir para o joelho, perguntar para Deus quem era aquele. Quem me mostrou quem eram as pessoas daqui foi a oração e a convivência. Deus me mostra, me ajuda. Senhor, eu não sei construir, eu não sei fazer, mas eu preciso de alguém que saiba fazer. E Deus está nos dando ordem, pede para fulano, que fulano sabe. Senhor, se eu pedir para o irmão, será que ele vai me ajudar? E a gente, conforme o cotidiano daqui da terra, a gente aprendeu a pedir com educação. E às vezes, irmãos, a gente pede o favor de alguém, ajuda da igreja, e as pessoas levam isso como uma afronta. Veio o pastor de novo. Quando a pessoa bate de frente com a autoridade, se torna uma desobediência. E a desobediência é um pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte e a separação de Deus. E a desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Mateus 5,18, amém. Isso é muito sério, irmãos. Eu estou ensinando para vocês. Vocês vão sair daqui hoje. Eu estou dando uma chave que vocês vão abrir na vida de vocês e Deus vai abençoar ricamente a vida de vocês. Mateus 5,18. Quem achou? Achou, irmãos? Lê aí, Martina, para nós. Até o 19. Até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou um tio se omitirá
qualquer coisa que violar destes menores mandamentos. Irmãos, se é mandamento, é para te proteger, é para te guardar. Quando Deus nos chama para um projeto, um trabalho maior, Ele te dá visão. E tudo que nós ensinamos aqui, você pode ter certeza, irmãos, tem um preço a se pagar na oração, na leitura. E o Espírito Santo nos induz. Então tudo que a gente traz é movido pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes as pessoas acham que é de nós mesmos, é reluta contra a palavra de Deus. O motivo maior da igreja viver uma decadência é porque eles estão batendo de frente contra a palavra de Deus. Eles não querem ouvir mais a palavra de Deus. Os desobedientes querem ouvir palavras que fazem a gente seus egos para eles mesmos. E os desobedientes, Samuel disse assim, 1 Samuel 15:22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfim é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Você vai ver que a desobediência do homem, irmão, faz com que ele peque, torne-se em rebelião. A desobediência. Lá vem esse pastor de novo. Lá vem ele. Eu não vou fazer. Eu não quero. Se levanta contra tudo. Irmãos, isso é muito perigoso. Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu a palavra de Deus. Paulo ainda vai continuar instruindo sobre a desobediência, Efésios 2:1, e diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você vai ver que Paulo vai usar a linguagem espiritual para espíritos malignos que estão por detrás da desobediência. Então isso quer dizer que tem potestades, demônios trabalhando em cima da desobediência. Isso é grave, irmãos. Não quer dizer que a pessoa está endemoniada, não precisa endemoniar. Lembra de Pedro? Pedro falou para agradar Jesus, e Jesus falou: para trás de mim, Satanás. O diabo não estava dentro de Pedro, mas estava por trás manipulando. Vai, Pedro, puxa o saco dele. O que acontece? Quando o espírito de rebelião e de desobediência chega, é porque já está por trás o espírito de potestade maligna, atuando, projetando. Não acredite, não faça, é mentira. Espírito maligno. Vamos fazer? O espírito fala: não faz, não é para você. Irmãos, você acha que quando a gente prega aqui, que todo mundo fica com a cara boa para você? Tem gente que amarra a cara para você, até bufa, irmão, porque é a palavra. E quando tem palavra, irmão, então há demônio que conhece a palavra de Deus. Entre os quais, verso 3, capítulo 2, verso 3 de Efésios, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, para vencer, irmãos, essa desobediência, a gente precisamos estar debaixo da graça de Deus. Você vai ver que a graça de Deus nem todos querem. Raimundo, nem todos querem, Raimundo, né? Bom, Raimundo, nem todos querem.
Vamos ao terceiro ponto. Falamos sobre a desobediência. E a desobediência vai gerar na pessoa um conflito. E esse conflito começa a surgir dentro da consciência. Romanos 3, texto que nós estamos lendo. Agora vamos ler o verso 5. Diz assim: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A moralidade cristã deve ser motivada por alguns muito maior do que o temor do castigo. Esse temor talvez seja suficiente para algumas pessoas, mas isso não pode caracterizar o crente. Antes, o crente deve temer o opróbrio que as suas más ações podem trazer contra o nome da família de Deus. Mais do que isso ainda, porém, o apóstolo Paulo mostra-nos que o crente deve ser o melhor dos cidadãos, a nata mesmo da sociedade. O cristão, irmãos, não pode andar no meio da fofoca. Os cristãos não podem fazer panelinha. Os cristãos devem andar diferente no meio da sociedade. Porque se alguém te vê fazendo algo errado, você será julgado. Olha lá o crente, ó. O crente deve ser o melhor dos cidadãos. Deve ser a nata da sociedade. Moralmente falando, compra, paga. Não deixe fiado, não. Porque possui motivos muito superiores para ser bom. Pois os crentes têm a consciência que estão em contato direto com o Espírito Santo. Estão perante Ele como responsáveis. E isso serve de testemunho íntimo que dirige os seguidores de Cristo, desviando-se do mal e conduzindo-os ao bem. Uma das coisas que o diabo tem trabalhado, irmãos, poderosamente na vida dos crentes é na consciência. A consciência humana, embora utilize o veículo do cérebro físico, é uma faculdade espiritual própria da alma. Por que as almas andam aflitas? Por causa da consciência. Sabia? Tem crente que fala mal um do outro, e quando chega aqui a consciência começa a descer. O pastor começa a pregar a palavra, e a consciência cai. E a alma fica abatida. Trata-se da natureza e inteligência moral da alma. O homem, o ser humano espiritual, tem a comunicação naturais com o Espírito de Deus. E aí o Espírito Santo se entristece por causa da consciência da pessoa. A pessoa sabe que errou, sabe que falou mal, sabe que pecou e fica com a consciência. Alguns a alma se abate, outros não. Outros já têm uma consciência já formada. Outros têm a consciência fraca. Falar de consciência fraca é aquelas que vai Maria na das outras, sabe? Paulo nos orientou acerca disso. Dependendo de como o espírito humano reage em reação aos Espíritos de Deus, a consciência pode ser descrita da seguinte maneira: consciência fraca, 1 Coríntios 8:7, amém. Cuidado para você não estar indo na consciência dos outros, por causa da consciência fraca, abraçando, acreditando tudo que você ouve, tudo que você conversa. Consciência fraca. 1 Coríntios 8:7. Mas nem em todos há um conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para com ídolos, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Você está comendo no meio daquelas pessoas que falam mal dos outros, aquela pessoa que gosta de uma contenda, que gosta de uma fofoca, você está ali comendo, e rindo, e cooperando. Isso se chama consciência fraca. A sua consciência vai ficar
será o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Isso é muito sério. Vamos ali, vamos dar uma voltinha ali, é só uma voltinha. E sua consciência fraca te leva ao erro. Outro tipo de consciência é a consciência má. Tem gente que tem a consciência má, irmãos. A consciência má ou a consciência contaminada. Hebreus 10:22 diz: chegando-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tiago 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento é consciência, e consciências estão contaminados. E está cheio, hein? De irmãos com a consciência contaminada. Eles aprenderam errado, vivem o errado, e ainda gera contaminação dentro dos outros, seminando. Ao ponto que ela tem a consciência cauterizada. 2 Timóteo 1,15 diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Tem crente, irmãos, que está na igreja e está fingindo que é. Faz deboche. Você está falando, você está pregando. Aqui de cima, irmãos, Deus nos dá uma visão ampla do que está acontecendo no culto. Os que chamam altares, estão do alto. E às vezes você se depara com um olhar ou outro negativo um para os outros, entre irmãos. Isso Paulo enfrentava com as igrejas da época. Seminando. A consciência já estava cauterizada. Da mesma forma, trago na lembrança sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Precisamos, irmãos, ter uma consciência pura, uma consciência almejando as coisas de Deus, porque se sua mente for uma consciência cauterizada, em 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E tem crente que mente, irmãos. Tem crente que mente assim, você vai falar: cara, é mentira. Sou crente, é. Não que haja no nosso meio, mas se estiver com menos, temos que orar para repreender. Irmãos mentirosos. Mente, mas não, você fica assim e fala: meu Deus, é crente mesmo? Mente. Por que ele mente? Fraco, consciência cauterizada. Agora existe também quem tem a consciência boa e honrada. Hebreus 13:17: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil, quando você obedece o vosso pastor, você está tendo uma consciência boa e você vai ser honrado por isso. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Já pensou, irmãos, o desagrado do pastor Joel? Aí a hora que ele vai orar para me abençoar, em vez de ele orar, apresentar o irmão Fernando, ele começa: não consegue. É perigoso. Você tenta orar pela pessoa, mas Deus não deixa você chegar. É muito ruim, irmãos. Já aconteceu. Tentar orar por alguém e não conseguir. Deus falou: não, geme, que é melhor. Você não consegue. Você quer orar, você ora, abençoa a pessoa. Abençoa, mas Deus não deixa. Você começa a gemer. Aí você vai falando o nome, tenta falar o nome da pessoa, Deus fala: não, geme, que é melhor. Agora, quando você vê que o momento é o seu braço,
obedeçai aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha o peso. Pedro também diz, capítulo 3:16, 1 Pedro 3:16, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos, o que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Uma consciência clara. Se você vê alguém falando mal de alguém ou do outro, repreenda, fala, não, muda de assunto, querido. Muda de assunto, querido. Isso não faz bem para nós somos uma família. Isso não faz bem para a família de Deus. Irmãos, não pensem que não há nada que Deus não veja, Deus é tudo. Às vezes o irmão, pastor, eu falo, não, muda de assunto, para com isso. Cortar. Paulo confiava, pois que o crente dotado de uma faculdade íntima, devidamente treinado, que reconhece instintivamente o bem e o mal, dando preferência ao bem, é que isso opera como emoção, ação e assunto do Estado envolvendo tantas ações individuais como as reações sociais. Escuta só, irmãos, o povo lá fora quer ver um crente que unido. Eles têm uma visão da igreja de amor, de comunhão. E aí tem crente que sai da igreja e vai falar mal do crente da igreja dele. O pastor Joel sofre tanto lá embaixo por causa disso. Os crentes da igreja falam mal dele, mas não falam mal para outro crente, falam mal dele para ele. Com certeza, irmãos, todos os lugares têm isso. E isso é gravíssimo. Deus vive. Aos que vieram aqui nesta noite, irmãos, essa é a chave para você abrir a sua vida espiritual. Melhore a sua consciência. Seja obediente. E honre a Deus como autoridade máxima. São esses 3 pilares que nós aprendemos hoje para dar um início a uma vida espiritual com decência diante de Deus. Enquanto, irmãos, eu não aprendi isso, eu estacionei no meu ministério, parei, fiquei parado. Recapitulando, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando ele fala toda alma, ele fala todo homem esteja sujeito. Deus ordena, irmãos, que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo, porque neste mundo caído precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem, como consequências naturais do pecado. É por isso, irmãos, que a gente prega a doutrina na Assembleia de Deus. Por mais que doa, eu sei que tem crente que não gosta de ser prevido na doutrina, mas quando tem doutrina, tem salvação. Quando tem doutrina, tem a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse primeiro dia da semana, irmãos, nós aprendemos que nós precisamos ter uma consciência pura diante de Deus. E não deixe isso te contaminar, irmãos. Se você perceber que a pessoa tem uma consciência, uma má conduta, uma má conversação, afasta-se, porque pode contaminar você. E contaminando você, você enfraquece. Você é fraco, irmãos, é o passo para sair da igreja, para discriminar o mal, para falar mal do outro. Pedro diz, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Olha, eu tentei falar mal do outro por irmão ali, o irmão me repreendeu.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós vamos aprender mais acerca desses assuntos que são de suma importância para nós. Para não ficar puxado, irmãos, nós teríamos que orar 1 hora, né? Os irmãos não concordam da gente marcar a oração, os irmãos querem orar, os irmãos que sabem, para não ficar pesado. O que os irmãos acham? Querem orar? Pode falar, irmão. Orar? Amém? Amém. Então eu vou terminar um pouquinho mais cedo para ficar extensivo, né? Vamos orar um pouco ao Senhor. Falta 20 para as 9. Nós vamos orar até 9 horas. E aí nós louva ao Senhor com mais um hino. E aí nós vamos no encerramento. Amém? Não ficar muito puxado. Então, irmãos, que Deus continue abençoando. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pelo sacrifício, né? Eu acredito que amanhã vai ter mais. Se você convidar, falar, olha, hoje foi bom, sim, você perdeu. Provavelmente os irmãos compareçam. Amém? Glória a Deus. Então você põe de pé, vamos orar ao Senhor, já vamos estar orando juntos e falando com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por este momento. A ti toda a honra, toda a glória. Trabalha nas nossas vidas, nas nossas consciências, na nossa consciência. Eu creio que os que estavam aqui eram para ouvir mesmo a tua palavra. Mas aqueles também que não veio, Senhor, abençoa teus filhos, guarda, cubra-os com teu sangue, meu Deus. E agora, Jesus, dá-nos, Senhor, um momento especial contigo de oração. Usa, Senhor, a autoridade espiritual, ó Deus, para falar conosco. Nesta noite nós somos gratos por tudo que o Senhor nos fez. E até aqui o Senhor nos abençoe. Da honra, toda a glória seja dada a ti. E o teu nome seja engrandecido neste lugar. Em nome de Jesus.